Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje vamos iniciar mais um debate no âmbito da disciplina Direito Urbanístico. Nessa noite nós temos o prazer de estar com o doutor Pedro de Souza Fialho. Doutor Pedro, ele pertence ao quadro da Defensoria Pública do Estado da Bahia, é formado em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz e eu vou estou aqui recebendo as pessoas, por isso que a gente está fazendo uma pequena interrupção, desculpa. E doutor Pedro, ele vai conversar com a gente aqui sobre a questão do direito à moradia, os despejos e a questão da pandemia. Eu queria passar a palavra para ele, fique à vontade, e depois a gente faz um encerramento com os debates. Muito obrigada, seja bem-vindo. Boa noite, professora Adriana, boa noite todo mundo. Quero te agradecer o convite, né, inicialmente, para continuar discutindo. A gente nem se conhece há tanto tempo assim, né, mas já tivemos aí mais de um evento, mais de uma oportunidade de conversar, inclusive eventos que têm diretamente a ver com o que a gente está conversando aqui hoje, né, que eu acho interessante. Então, muito obrigado aqui pelo convite. Pessoal, meu nome é Pedro Fialho, tá? Eu sou defensor público aqui em Salvador. Hoje eu estou no núcleo fundiário daqui da capital, que é um núcleo inserido na coordenação de direitos humanos, e que é um núcleo que ele se dispõe a discutir especificamente direito à moradia aqui na cidade de Salvador. Eu sou um dos 3 defensores que fazem parte desse núcleo aqui hoje, e por conta dessa atuação específica em relação principalmente aos processos que tenham caracterização coletiva no que diz respeito à ocupação dos espaços na cidade, a gente acaba lidando mais diretamente com essas questões e tivemos que lidar, evidentemente, com as peculiaridades que a pandemia trouxe para esse tipo de discussão em relação à moradia, em relação à ocupação do espaço. Tá? Eu queria começar primeiro dizendo para vocês, eu imagino que isso não seja nenhuma novidade, mas é uma obrigação que todo defensor público tem de começar fazendo esse esclarecimento. Todos aqui devem saber que a Defensoria Pública presta assistência jurídica a quem necessita, né? A quem esteja em condição de vulnerabilidade. Mas é sempre importante a gente afirmar que a Defensoria Pública ela não é o advogado do pobre. Tá? A vulnerabilidade da qual a gente fala, da qual a gente observa, para a gente poder aí indicar e entender como se colocam aqueles que devem ser atendidos pela Defensoria Pública, ela não é apenas uma relação de renda, ela não é apenas uma relação de poder econômico, ela é uma relação de poder de existir, no final das contas. O que a gente está falando quando a gente fala de Defensoria Pública hoje em dia é de lidar com as pessoas que têm dificuldades de existência. Realmente, aí, eu gosto de usar essa expressão, ela pode parecer até um pouco romântica, talvez muito metafísica, né? Mas é porque eu acho que ela é uma expressão que ela vai poder abarcar uma série de situações e questões que acessam cada vez mais a Defensoria Pública e fazem com que a gente expanda a forma de atuação da Defensoria Pública para além de critérios que tenham um caráter meramente econômico. Tá? Eu estou olhando para o lado, gente, porque eu não tenho o dom da docência, tá? Então eu tenho um roteiro aqui para pescar, para poder seguir e falar com vocês. Eu não me acho um grande orador público, tá certo? Então é por isso que eu vou dar essa pescadinha aqui de vez em quando, porque senão eu vou começar a falar e eu vou me perder. Não vai ter jeito, tá certo? Mas vamos lá. Bem, eu vou me propor a conversar um pouco com vocês sobre esse tema, focando em algumas questões que alcançaram especificamente o judiciário, o sistema de justiça e o atendimento da Defensoria Pública, tá certo? Mas eu acho absolutamente importante já apontar uma primeira coisa aqui para vocês. O tema da pandemia e a relação com os despejos e as ocupações, ele é um tema que ele não foi observado e não foi pensado nem falado apenas sob o ponto de vista do judiciário ou das questões em relação ao processo de reintegração de posse ou um outro processo que tenha qualquer tipo de discussão em relação à posse ou propriedade, tá? A gente tem que destacar que a gente teve um projeto de lei em andamento aí durante a pandemia, que, entre outras medidas, ele previa a suspensão de todos os despejos durante o período da pandemia. E essa disposição ela foi vetada pelo presidente da República. Então, eu sempre gosto de fazer o destaque
que a gente por mais que eu tenha uma função, né, a Defensoria Pública tem a função de prestar assistência jurídica, as nossas questões elas não se resumem apenas no jurídico, a gente precisa compreender elas com amplitude. Então, acho que um primeiro ponto que eu queria já deixar claro com vocês é que isso não é uma discussão só judicial. Então, isso não é uma discussão que vai se resolver apenas por uma certa aritmética jurídica, que às vezes a gente está um tanto acostumado, um tanto... Eu, pelo menos, eu saí da faculdade há mais de 10 anos, há 15 anos atrás, eu ainda tenho uma visão muito de que acostumar a observar o direito muito distanciado da realidade, parece que a gente pode, de certa forma, fazer mesmo quase que uma matemática de questões jurídicas, observar essa norma aqui, esse é princípio, esse é regra, esse tem peso, esse tem outra coisa, dali eu extraio uma determinada conclusão e chego a uma determinada solução. Isso me parece um raciocínio um tanto simplório. E acho que, especialmente quando a gente está tratando com questões como as que a gente está conversando hoje, ele se torna de simplório a quase inocente. Então, eu já queria começar destacando, por mais que eu vá tentar fazer um enfoque que tem uma certa caracterização jurídica, acho que a gente não pode ficar só pensando nas questões estritamente jurídicas, que ele não vai nos trazer todas as respostas e ele não vai nem nos levantar todos os problemas, na verdade. Tá certo? Bom, então, a questão da remoção de pessoas durante a pandemia, primeiro, é importante destacar que essa era uma discussão que já existia internacionalmente, tá certo? O próprio Brasil ele foi destacado pelo relator da Organização das Nações Unidas, falando, e aqui eu vou citar textualmente uma fala dele. O Brasil tem um dever de proteger urgentemente todos, especialmente as comunidades em risco, da ameaça do Covid-19, que afetou mais de 1,5 milhão de pessoas no país e matou mais de 65 mil. 65 mil. Então, a gente está falando de uma coisa que faz bastante tempo que aconteceu, né, gente? E ele colocava ali que o despejo na situação da pandemia, ele já cifrava isso como uma violação de direitos. E aí eu cito de novo uma frase dele. Despejar com força as pessoas de suas casas nessa situação, independentemente do status legal de sua locação, é uma violação de seus direitos humanos. Isso é uma frase que a gente, a Adriana vai lembrar, a gente ouviu essa frase naquele evento, Adriana, que a gente teve do Despejo Zero, e a gente ouviu também da comunidade do Tororó em algumas situações, né, na qual falava assim, pede para eu ficar em casa, mas me tira de casa. Né? Eu acho que resume bastante isso. Né? Então, essa questão, ela tinha uma pauta internacional bem colocada, que evidentemente não é só de Brasil que a gente está falando quando a gente tem esse problema, tá certo? Ela foi absorvida também por movimentos da sociedade civil, a gente teve a campanha Despejo Zero, que tinha uma participação muito ampla, tá certo? E ali já em março de 2020, ou seja, lá no começo da pandemia, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele edita uma resolução de número 11, do dia 19 de março de 2020. Salvo engano, eu fiz o meu primeiro dia de isolamento social, era dia 18, 16, alguma coisa assim. Eu me lembro de ter feito uma última audiência na semana que começou o isolamento social, era por aí, por essa época. Então, ou seja, um movimento bem do início, né, da gente se ver, de fato, em deflagração de pandemia no Brasil. O Conselho Nacional de Direitos Humanos edita uma resolução na qual ele pede providências ao Conselho Nacional de Justiça para a suspensão dos mandados, para a suspensão do cumprimento dos mandados de reintegração de posse coletivos, como medida de prevenção à propagação e infecção pelo coronavírus. E aí vamos entender um pouco, ou até não entender, né, mas vamos observar um pouco de como o CNJ se comporta com isso. Isso é editado no dia 11, no dia 19 de março de 2020, e em 2 de março de 2021, quase um ano depois da gente ver a pandemia estourar todos os picos dela e depois o governo brasileiro dobrar a aposta para que as coisas piorassem ainda mais como estamos agora, o Conselho Nacional de Justiça edita um ato nacional, que é a recomendação de número 90 do CNJ, tratando do tema. Essa recomendação número 90 do CNJ, a gente tem que destacar de pronto já algumas coisas sobre ela. Primeiro, que ela é apenas uma recomendação. Tá? Então, ela não incute nenhum caráter obrigatório. Ela só meio que diz assim, deixa eu te recomendar aqui algumas coisas em relação aí a essa coisa da pandemia e você aí colocando remoção de pessoas, tirando gente dentro de suas casas,
fazendo reintegração de posse, remoção forçada. Deixa eu te recomendar algo aqui para você olhar, né? E ele recomenda, e aí eu vou citar a expressão, avaliação com especial cautela no momento de deferir tutela de urgência. Recomenda observar as diretrizes da resolução número 10 de outubro de 2018, do mesmo Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre o tema. Essa resolução de número 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele dispõe sobre soluções que garantem direitos humanos em medidas preventivas em situação de conflitos fundiários. É um elenco de estratégias, algumas medidas e alguns requisitos que se imagina para que você possa lidar com os conflitos pela disputa da terra e pela disputa do espaço, preservando direitos humanos na medida do possível. E aí eu acho que a gente já pode, né, fazer já algumas colocações bem críticas em relação a isso, né? Primeiro, a demora do CNJ em observar essa questão, né? A sensação que eu tenho é que o CNJ deixaria simplesmente passar. Ele retorna ao tema porque a pandemia volta a se tornar um problema muito grave, né? Se vocês pensarem bem, nós viemos aqui com os nossos problemas com a pandemia lá em março, chegamos a um pico da pandemia no ano passado, ali por volta de julho, agosto. A pandemia dá uma arrefecida ali no final do ano, aí a gente tem eleição, os encontros de final de ano, a pandemia um pouco melhor, e aí a gente inicia esse ano sinalizando que tudo vai piorar bastante, e passamos aí março e abril com números estratosféricos de mortes, né? Ainda temos números muito graves. Então a sensação que me passa é, olha, vamos ver aí se dá para passar isso, e a gente não toca nesse tema, chega num ponto que olha assim e fala, não vai ter jeito, a gente vai ter que falar, porque está piorando de novo, a gente precisa dizer alguma coisa. E o CNJ fala, e chama muita atenção, porque ele não fala nada tão relevante assim para a especialidade do momento. Porque vamos observar o seguinte, e não estou dizendo que o que o CNJ colocou, observar a resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos, não é correto, não estou dizendo que ter cautela não é correto, não, mas vejam, o que o CNJ diz para que os juízes façam em relação ao tema durante a pandemia é o que os juízes devem fazer desde sempre. E eu, particularmente, eu tenho uma preocupação grande com certos discursos que o direito produz, o CNJ produz, o sistema de justiça produz, nos momentos de excepcionalidade, para trazer aquilo que a gente deveria observar a todo tempo. Não há bônus algum a um judiciário que observa, com especial cautela, deferimento de tutela de urgência em remoção forçada de pessoas. Isso é apenas e tão somente a obrigação dele. Ele tem essa obrigação hoje, ele tem essa obrigação amanhã, ele tem essa obrigação na pandemia, ele tem essa obrigação no estado de normalidade. Da mesma forma, em relação a uma resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E não foi, e assim, isso não é isolado, não é uma questão isolada em relação a questão dos despejos, das remoções e da disputa de espaço em relação à pandemia, não. Praticamente todas as áreas de interesse, todas as áreas em que você tinha alguma população, alguma situação de maior vulnerabilidade, contaram com regramentos específicos durante a pandemia. E esses regramentos, eles basicamente reproduziram coisas que os nossos juízes e que as pessoas que lidam com as questões de semi-justiça deveriam observar desde sempre. Eu vou citar uma para vocês, porque ela aconteceu à época que eu era defensor da infância e juventude, tipo, até de escrever sobre ela. Nós temos uma resolução do CNJ, do CNMP e de 2 ministérios também do governo federal em relação ao acolhimento de crianças e adolescentes. E ela dizia, basicamente, ela criava o mesmo sistema de raciocínio. Olha, vem cá, gente, é o seguinte, olha, nós estamos na pandemia, está tudo muito difícil, as coisas estão piores, as pessoas estão mais vulneráveis, as pessoas estão ficando desempregadas, elas não estão obtendo renda, então agora você tem que fazer isso, isso e isso. Quando você olha o isso, isso e isso, era o que você deveria fazer desde sempre. Então eu acho que um primeiro ponto, eu acho que a gente precisa olhar para esse tipo de coisa ter uma atenção muito crítica, tá certo? Que não quer dizer, evidentemente, que eu não vá pegar essa recomendação do CNJ e bradar ela nos meus processos na medida em que for necessário. Eu fiz, e vou até comentar um pouco isso com vocês também. Em relação ao caráter que é recomendatório e não impositivo da resolução do CNJ, aí eu queria até
trazer uma problematização, já sem querer até me estender muito nisso, mas eu acho importante a gente sempre dizer que a gente tem uma questão para poder entender melhor em relação até onde vai o CNJ. Qual é o papel do CNJ nisso tudo? Tá certo? Pode o CNJ fazer determinações tão específicas e tão diretas em relação ao que um juiz pode ou não fazer? Cabe ao CNJ fazer isso? Estaria o CNJ legislando ou não? E aí eu faço um link com aquilo que eu comecei a falar com vocês. Nós tivemos um projeto de lei falando sobre isso. Por que eu chamo a atenção para isso? Eu chamo a atenção para isso porque a gente vive um momento de certa dissincronia em relação àquilo que classicamente a gente imaginava como a posição de cada um dos poderes instituídos do Estado. Né? O que é que o Legislativo faz, o que é que o Judiciário faz, o que é que o Executivo faz. Né? Esses limites e essas questões, elas são tensionadas diariamente no Brasil. Né? E o CNJ ele não está longe disso tudo, não. O CNJ, ele, em alguns momentos, ele já teve posturas muito mais firmes, muito mais diretivas em relação a algumas questões, das quais a gente olhou com certo cuidado e com certa cautela. Né? Então, também uma colocação, eu acho muito importante que a gente observe que, por mais que essa resolução ela tenha o seu lado positivo, ela tem a sua importância, e tem, a gente, enquanto estudo, a gente possa observar ela com tudo aquilo que ela pode significar ou não, entender, até para que a gente possa organizar as nossas formas de questionamento e as próprias formas de luta. De onde é que a gente retira, né? De onde é que a gente tem mais chance de obter as nossas vitórias, de obter vitórias que sejam mais perenes, de obter uma garantia de direitos que seja mais efetiva. Isso é uma coisa que eu sempre tento olhar tudo, por mais que às vezes fique com a peste de problematizar demais as coisas, mas eu prefiro sempre lançar a discussão mesmo assim, da maneira mais ampla possível, para a gente observar todos os aspectos que ela tem. Tá? Mas, enfim, no que diz respeito a uma regulamentação, nós não tivemos ela no Legislativo, até onde eu pude perceber, tivemos uma recomendação através do Conselho Nacional de Justiça. Tá certo? Foi o que a gente teve, digamos assim, do ponto de vista abstrato em relação a essa questão. E agora eu queria conversar com vocês e falar para vocês um pouco de questões concretas. Tá? Eu vou falar com vocês aqui de 3 casos, 2 deles na Bahia, um deles eu cheguei a atuar, e um outro em Brasília, que acho que mostram bem como ainda é difícil você observar, por exemplo, esse caráter é só uma recomendação, o que é que os juízes fazem, o que é que eles não fazem, que tipo de retórica o judiciário usa para lidar com a pandemia, como é que ele usa ela. Esse primeiro caso que eu vou mencionar com vocês é muito interessante, e ele é o mais recente. Tá? Decisão do STJ de 1º de abril de 2021, que contraria em absoluto a resolução do CNJ, que foi feita 2 semanas antes. Certo? Era uma ocupação do Centro Cultural do Banco do Brasil, tá? E o Superior Tribunal de Justiça ele suspendia uma decisão de uma juíza de Brasília, uma juíza de 1º grau, que após uma petição da Defensoria Pública do Distrito Federal, indicava que uma remoção forçada de uma comunidade não poderia acontecer durante a pandemia. Notem, o que é que a juíza disse? A juíza disse que essas pessoas têm que ficar aí para sempre. A juíza disse, não, essas pessoas agora são proprietárias desse espaço, não sairão daí nunca, não. A juíza apenas disse o seguinte, olha, nós estamos no momento de pandemia, e no momento de pandemia, essa remoção não é recomendável, não faça. E o CNJ cassou a decisão da juíza e disse que a remoção deveria acontecer. Quem, de alguma forma aqui, não sei se algum de vocês acompanha algumas redes sociais, esse caso ele teve até uma certa proeminência nas redes sociais, porque participava dessa ocupação, salvo engano, o nome dele é Tiago Ávila, não sei, né? Eu estou vendo aqui a líder da turma balançando a cabeça, né? E ele foi preso, ele subiu, derrubaram uma escolinha com ele em cima e tal, assim, isso aí até teve no final das contas, por conta dessa proximidade com esse movimento de rede social, teve coisa que eu acompanhei até ao vivo, enquanto acontecia, né? Porque eles estavam filmando tudo e estavam usando ali os instrumentos que eles tinham, né? Eu me esqueci realmente o nome dele agora, é Tiago, mas completa aí para mim, Lívia. É Tiago Ávila mesmo. É Ávila, né, Suzana? Isso.
que é o cara que estuda e fala do bem viver, não é isso? Isso, isso. Então, e assim, o mais interessante quando eu fui ler essa decisão, eu acho essa decisão riquíssima. Eu acho essa decisão um ponto fantástico de estudo das retóricas que o direito produz em relação às coisas, é que o fundamento da decisão que determinava a remoção no momento da pandemia foi o interesse público, mencionando inclusive que tinha que remover logo as pessoas, pois não se sabia quanto tempo a pandemia ia durar. Então, para a gente observar como são as coisas, o que é que está se fazendo? Para a gente ver como é importante a gente entender, né, todos os aspectos das coisas que a gente fala, raciocínio, as construções teóricas que a gente faz. Exatamente os mesmos critérios que justificam aquilo pelo qual a gente fala que não deveria acontecer a remoção, que é a pandemia, foi utilizado para dizer que a remoção deveria acontecer. Né? Então, eu vou ler uma frase para vocês que me chamou muitíssima atenção nessa decisão, que o ministro do STJ coloca o seguinte: ao meu sentir, e aí para mim a redação já fala muito nesse meu sentir, essa questão do sentimento, essa subjetividade extrema em algumas colocações, né, que a gente vê de alguns juízes. As medidas excepcionais decorrentes de Covid-19 não impedem o imediato desalojamento das famílias ali presentes. Do contrário, no caso da não remoção, a aglomeração pode contribuir para a disseminação do vírus, diante da falta de saneamento básico no local que garanta a higienização necessária. Vejam, eu comecei buscando com vocês uma fala do relator da ONU para as questões de moradia, na qual ele aproximava a questão de você não remover as pessoas porque isso gerava um problema sanitário, e a gente chega a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça na qual ele diz que tem que remover porque se deixar lá é um problema sanitário. Então vejam como a gente tem uma complexidade de relações para a gente entender quando a gente está discutindo esses temas. Né? Bom, essa foi a decisão de Brasília. Eu vou falar com vocês também de uma decisão daqui da Bahia de Valença. Eu acho até, Adriana, que você me mandou essa decisão, não foi? Eu acho que quando a gente conversou, você me mandou ela. Eu acho ela, ó, eu sou romântica, viu? Eu acho ela uma das mais bonitas. Ela é uma decisão de 16 de julho. Então ela já foi falada aqui na classe e eu estou repetindo o assunto? Eu acho que eu passei para eles lerem, não? Eu acho que está no Google Class, mas eu não falei sobre ela, não. Fica à vontade. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre ela e depois vocês complementam qualquer coisa. Ela é uma decisão lá de Valença. Ela foi em 16 de julho de 2020, ou seja, antes mesmo da resolução, né, do CNJ. E ela era uma reintegração de posse de uma construtora em relação ao terreno que era ocupado por uma população tradicional, inclusive. Foi um pedido de colegas meus da Defensoria Pública, que estavam atuando lá em Valença, em que pedia a revogação da liminar ou a suspensão de seus efeitos durante a pandemia. E em 16 de julho, o Judiciário suspendeu os efeitos da reintegração de posse por conta da pandemia. Indicou que o direito à saúde deveria se sobrepor ao direito à posse e propriedade e mencionou a solicitação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, fazia o STJ. Eu até pude perceber que isso não foi uma decisão isolada no TJ. A gente até chegou a ter outras, tá? Não muitas, mas, enfim, você observava já aí um eco, né, nessa discussão em algumas situações aqui, e aí a gente teve esse caso aí de Valença. E aí eu queria falar de mais uma para vocês, esse processo em que eu atuei aqui em Salvador, que foi o caso do Banco Pan. O Banco Pan aqui em Salvador, ele tinha um terreno enorme, aqui, se bem me lembro... Não estou me recordando agora exatamente onde. Acho que era em Canabrava, alguma coisa assim. Ele era um terreno muito grande e que foi ocupado por uma família. Por uma família não, por várias famílias, por cerca, salvo engano, de 16 famílias. Né? E eu atuei nesse processo como custos vulneráveis. A minha colega, a doutora Betânia, ela atuava na defesa específica das famílias e eu como custos vulneráveis. E coube a ela fazer o agravo de instrumento no qual, entre outras teses, a gente levantava o questionamento em relação a não cumprir a ordem de reintegração de posse durante a pandemia. Eu peticionei nesse processo,
por mais de uma oportunidade, chamando a atenção para isso. Eu, de certa forma, eu levei a discussão estruturei um pouco mais essa discussão em relação à pandemia e a discussão que estava acontecendo no CNJ, né? E colocamos a questão de que não deveria acontecer aquele despejo, aquela remoção durante o período da pandemia, que inclusive foi muito curiosa, porque teve um oficial de justiça que foi lá para cumprir a ordem e se negou a cumprir, né? Se negou a cumprir, inclusive, pautado em regramentos do próprio Tribunal de Justiça que diziam que tipo de mandado se cumpria durante o período ou não. E a gente trabalhou nisso, peticionamos muito nisso e não teve jeito. Não tivemos decisão favorável, não fui atendido nas minhas reclamações em relação a manter aquela sustentação que o próprio oficial de justiça fez na hora de cumprir o mandado de reintegração de posse, né? Isso caminhou até em corregedoria, que a corregedoria afirmou que tinha que fazer sim, certo? E essas famílias, elas terminaram desalojadas de onde elas estavam, despejadas. A gente atuou durante o cumprimento da decisão, né? Nós participamos do processo de mediação para que tudo acontecesse da maneira mais prudente possível. Chamamos ali o serviço social da prefeitura para acompanhar essas famílias, para a gente alocar as pessoas onde elas pudessem ser alocadas. Fizemos o que, no final das contas, é uma parte do nosso trabalho na hora que a gente tem uma decisão que é contrária, né? Que é de, em alguma medida, uma redução de danos, né? Ou uma adequação a padrões mínimos de dignidade para que essas ordens sejam cumpridas. Essa gestão, eu acho que a gente teve reuniões durante uma semana toda e depois, na semana seguinte, tivemos outras, fizemos junto com a comunidade, foi um processo que, dentro do que a gente podia fazer, ele até foi positivo, porque as pessoas saíram, receberam algum tipo de apoio social, mas, realmente, a tese de que aquilo não deveria acontecer durante a pandemia não vingou num terreno gigantesco, que era ocupado com casas extremamente humildes e que não ocupavam acredito que nem a 20ª parte do tamanho do terreno como um todo, tá? Então, assim, gente, já terminando aqui, eu queria só colocar algumas considerações, até organizando um pouco mais minhas ideias sobre isso tudo, tá? Primeiro, e eu trago isso muito desse processo que eu falei com vocês aqui, que envolvia o Banco Pan, é que a pandemia ela incrementou substancialmente a pobreza e a vulnerabilidade das pessoas. Quando a gente conversava com pessoas da comunidade, nesse caso que eu atuei, então, que eu tive contato direto com os assistidos, eles diziam, não, olha, a gente estava ali atrás e eu não tenho mais como pagar aluguel. Vamos lembrar, inclusive, até colocando aqui uma questão temporal, esse caso acontece esse ano, aí por volta de fevereiro, março, então a gente está falando justamente da época em que acaba o auxílio emergencial, né? E as pessoas perdem renda. Elas perdem o básico da renda pelo qual elas alugavam as moradas mais humildes possíveis, ou pela qual elas voltavam para a casa de algum parente, mas conseguiam pagar alguma coisa lá dentro. Quando a pessoa perde renda, quando ela não tem como pagar o aluguel do lugar onde ela mora, ela vai ocupar algum espaço que esteja vazio. Ela vai arrumar o mínimo de renda que ela tenha para comprar a coisa mais simples possível, nem que seja uma lona, e fazer a casa dela. Que era o que a gente observava ali naquela ocupação. Então, afora todas as questões de saúde pública que a gente pode aproximar da remoção de um conjunto grande de pessoas, a pandemia trazia uma questão de tornar as pessoas mais pobres, de tornar as pessoas mais vulneráveis por uma série de motivos. E isso era determinante para que essas pessoas estivessem ocupando alguns espaços, tá? Então, tem também essa camada de preocupação a mais, né? Eu argumentei isso em muitas petições minhas, em muitas colocações minhas, que, a meu ver, você fazer remoção de pessoas daquela forma era você incrementar o problema de saúde pública, não só porque você fatalmente as colocaria em maior contato, como você também estressaria mais ainda a rede de assistência social da prefeitura. Tá certo? E deixa eu só pescar aqui minha última coisa.
Já falei todas. Eu falo e depois está aqui na cola, eu fico lendo e eu já falei, né? Aí dá esse delay, me desculpe. Só uma última coisa para mencionar com vocês, quem tiver interesse eu posso passar esse link depois. Eu não tive a oportunidade de ler, porque eu acabei me batendo com isso recentemente, mas saiu um artigo na Nature, na qual se fazia uma discussão em relação a efeitos epidemiológicos de remoções que aconteceram nos Estados Unidos. Eu achei um artigo relativamente interessante. Olhei, comecei a pesquisar, olhar uma coisa ou outra nele, mas não tive a oportunidade de lê-lo todo. Mas queria mencionar aqui que já fizeram um estudo, né, em relação aí a essa questão, o que é que esse nível, né, de mobilidade, de movimentação de um conjunto grande de pessoas dentro desse contexto pode gerar ou não gerar dentro do contexto da pandemia, no contexto da infecção do coronavírus. Não sei as conclusões do texto, tá certo? Porque, de fato, não cheguei a lê-lo, mas achei interessante e fica aí como uma... Pretendo lê-lo ainda, tá certo? Mas fica aí como uma colocação aí que eu vi que talvez seja interessante para explorar e a gente obter aí algumas outras informações. Então, gente, era isso que eu tinha que falar com vocês. Eu peço desculpa aí pelas minhas gaguejadas, tá certo? Como eu disse, eu não tenho muito traquejo para isso, mas espero que eu tenha conseguido trazer aí algumas coisas interessantes para a gente pensar e estou à disposição para a gente conversar mais sobre isso. Doutor Pedro Fialho, primeiro a gente tem que registrar que orador, ele não pode dizer que ele não é um bom orador, né? Prendeu aqui todos nós atentos, então se deixa a gente preso prestando atenção, isso já cai o primeiro mito. É bem interessante quando se coloca essa questão do CNJ, que diz aquilo que já se subentende, porque aquilo que não se subentendia, eles disseram no início da pandemia. Eles disseram que quando fosse despejar as empresas, era para ter cautela. E eles não disseram isso no início da pandemia, precisou uma mobilização social, uma campanha de despejo zero e etc. Quando eu falo dessa questão de Valença, a Defensoria teve um trabalho excelente, né? E a gente também acompanhou de longe. Vou até aproveitar para fazer a propaganda. A gente tem esse livro lançado sobre a pandemia e tem um artigo que a gente escreve fazendo um balanço e a gente faz referência a essa decisão de Valença, pela forma como a questão da moradia ganhou uma centralidade. Eu também não li esse artigo, né? Porque quando é em inglês a gente pensa duas vezes para ler, porque demora mais. Mas eu percebo que a gente teria até dificuldade de fazer isso, embora pareça óbvio, né? Mas a gente não tem testagem. Então, eles conseguem fazer esse monitoramento porque eles têm uma testagem, né? Então, como eles têm a testagem, eles conseguem verificar. Como o nosso país, ele abriu mão de fazer testes, então a gente não consegue fazer um impacto da pandemia nesses deslocamentos. Mas eu fico imaginando que só quando a gente tenta conversar, a gente fala para o pessoal, gente, não se aglomera, cada um no seu celular na sua casa. Quando a gente vai fazer a reunião, a gente vê um monte de cabecinha no mesmo celular, porque eles não têm celular, aí só um que tem um bom celular, e aí todos estão juntos olhando no mesmo celular. Então, assim, essa dimensão do não se aglomera é algo que fica bem difícil. Então, só uma mobilização para se manter em casa, por si só, ela já coloca a dimensão em circular os vírus. Então, assim, é um desafio, né, para a gente estar enfrentando esses dados, sobretudo nesse momento que a gente ultrapassou 400 mil mortos. E doutor Fialho traz muitas questões aqui para a gente estar conversando. Eu agradeço bastante. Queria agradecer muito a presença, as colocações, para a gente poder agora dar início aos nossos debates. Muito obrigada, doutor Fialho, pela presença. Eu que agradeço.